sou Inária, sou apaixonada por livros. E hoje eu vim trazer pra vocês 25 livros que eu quero ler antes dos 25. Já fiz essa lista outras vezes, eu tentei fazer com 19 e tentei fazer ano passado, porém eu nunca consegui fazer em um ano ler todos os livros. Eu sempre tinha algum livro que eu queria ler mais, que eu queria dar mais preferência. Eu comecei, a ler livros muito em grande quantidade mesmo, foi ano passado. Então eu resolvi trazer, eu vi algumas pessoas fazendo, lendo e colocando essa meta por mais de um ano. Então eu resolvi colocar a meta de ser de 25 anos e 25 livros. Então eu tenho dos 22 aos 25 anos para me ler essa lista. Eu fiz uma listinha aqui, eu vou falando para vocês os livros. Não necessariamente eu vou ler na ordem que tá aqui, mas eu fiz uma ordenzinha só pra mim ter uma noção, tipo, quando eu fui dividindo alguns gêneros que eu queria mais e outros que eu queria menos. Aí eu fiz mais ou menos a sequência, alguns não tá, mas não vou ler na sequência. Nenhum desses livros eu tenho na estante. Como esse ano eu tô dando preferência para ler livros da estante e ano que vem eu também tenho essa meta, eu coloquei essa lista, já que vai ser durante 3 anos, pra mim comprando esses livros ao longo do ano, ou pegando e lendo Kindle. Vai ser um ou outro. Mas de preferência eu quero comprar o livro físico. Mas se não der, temos outra opção. Eu vou falando pra vocês a ordem, eu vou colocar a foto deles aqui, vou colocar a foto das edições que eu pretendo comprar. Aí ao longo dos unboxings que a gente vê aqui, ao longo dos vídeos, eu vou gravar vídeo desses livros. Então vocês vão ver se eu realmente comprei aquela edição, em que formato que eu li e tudo mais. O primeiro livro que eu coloquei foi O Hobbit. Eu tenho muita vontade de ler alguma coisa do Tolkien já há muito tempo. Na época que lançou a série, Os Anéis do Poder. Eu queria muito ler esse livro, não consegui ler na época. Então eu coloquei O Hobbit pra entrar nesse universo. Acho que vai ser um bom livro pra me começar a ler Tolkien. Talvez não seja, mas na minha cabeça faz sentido. Então, O Hobbit é o primeiro livro. Segundo livro é Caminho dos Reis. Eu tenho muita vontade de ler, eu gosto muito de fantasia, eu tenho muita vontade de ler Brandon Sanderson. Eu sei que é um autor aí muito renomado, assim, e muita gente que gosta de fantasia gosta desse autor. Ele voltou a ser publicado nos últimos anos no Brasil, que ele não tinha uma editora fixa. E eu queria muito começar por Mistborn, só que Mistborn é só em... eu vi recentemente que parece que vai voltar a publicar, mas até então a gente só tem no e-book, só tem no Kindle. Então eu resolvi começar pelo Caminho dos Reis. É um livro grande. Alguns livros eu coloquei nessa lista porque eu sei que é um livro grande e que vai me motivar a ler, porque eu tenho 3 anos pra ler. Porque eu sei que alguns eu não vou conseguir ler em um mês só. Então, Caminho dos Reis. Terceiro, Guerra da Papoula. Guerra da Papoula é um livro que é uma autora, na verdade, que tá tendo muito nome no mercado nos últimos tempos. Eu quero muito ler Babel também, eu quase coloquei na lista, mas eu falei assim, não, vou colocar só um da autora, se eu gostar, eu vou aprofundando lendo mais sobre ela. Parece ser um livro muito bom, é um livro de fantasia também, e muita gente falando bem, então eu resolvi colocar a Guerra da Papoula. O quarto é um livro que tá ali há muito tempo, há muito tempo não, minto. É um livro muito recente, que, se eu não me engano, ele estava em pré-venda mês passado, que é 5 Lâminas Partidas. Também ouvi muita gente falando bem desse livro. A sinopse, pelo que o pessoal... Eu vi algumas pessoas, que faz vídeo de lançamentos do mês. Eu vi a sinopse dele, eu achei que tem tudo pra ser um favorito meu. É bem um estilo de livro que eu gosto, então eu coloquei. Ou vai ser bom ou vai ser bomba. Vocês vão descobrir junto comigo. O próximo livro é Quarta Asa. É um livro que tá pra me ler desde que lançou no Brasil. Eu quero muito ler esse livro pela fama que tem, por ser fantasia. Sou apaixonada com livros de fantasia e muita gente tá falando dele, então eu quero saber o que tem por trás. Se realmente é tão bom quanto muita gente fala. Eu vi também algumas pessoas falando nos últimos tempos que não é tudo isso. Então a gente vai descobrir junto. Quarta Asa.
sétimo livro, Invisível. É um livro também recente, eu não sei muita coisa. Alguns livros, o nome do livro me transmite algo que eu quero ter essa experiência de ler como uma coisa, tipo assim, antes dos 25, sabe? Então, Invisível é esse tipo de livro. Eu vi a sinopse, mas já tem muito tempo, então não sei muito do que se trata, mas é um dos livros que eu quero ler. Se Esse Rosto Fosse Meu, eu sei que é da Dark Side, também não sei muita coisa, mas mais um que o nome do livro me transmite algo que eu quero ter essa experiência de leitura. Gente Ansiosa. É um livro aí que fez muito sucesso. Eu sei que é bom ou bomba. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas é um livro que quero ler desde que lançou. Então tô usando essa oportunidade para colocar na lista. O próximo, Silêncio dos Inocentes. Eu já, se não me engano, tem filme. Então eu já ouvi falar muito dessa história. Parece muito interessante, muito legal. Eu sei que, se eu não me engano, é um clássico. Eu sei que é um livro mais antigo. Mas essa capa branca e amarela sempre me fez muita vontade de ler. Sempre tive muita vontade de ler pela capa também, mas pelo que as pessoas falam da história. Então, Silêncio dos Inocentes. A Cor da Pele. Pela o título, né, eu acho que se trata mais de uma história sobre racismo, sobre preconceito, assim. Então, eu acho que é um tema que eu gosto bastante. E tem alguns livros que eu coloquei porque eu quero, sabe, ter esse lado de... Quero ver o que a história fala sobre esse assunto. E A Cor da Pele foi o caso. Admirável Mundo Novo é um clássico que muita gente já leu, é ficção científica, né, distopia. Muita gente fala muito bem e eu já tentei ler Admirável Mundo Novo, tipo, umas 5 vezes. Então acho que tá na hora. Fahrenheit 451 eu li esse ano e é um livro que eu tinha tanta vontade de ler, tipo, O Fim da Infância, Fahrenheit 451 e esse Admirável Mundo Novo. São 3 livros classicão, assim, de ficção científica que eu tenho muita vontade de ler. E Fahrenheit 451 eu consegui ler esse ano, eu gostei bastante. Então eu coloquei Admirável Mundo Novo. Mais um que eu tenho vontade de ler também é O Conto da Aia. Eu já vi a série, eu acho a série bem pesada e eu já comecei a ler o livro algumas vezes. A última vez que eu peguei ele pra ler, eu li até que bastante, assim, eu devo ter lido umas 60, 70 páginas. Só que pra mim tava bem pesada a leitura. E ano passado eu tive umas experiências de leitura de alguns livros mais pesados, assim. E pra mim funcionou, pra mim eu consegui, tipo assim, absorver a história e não querer parar de ler porque é pesado, se trata de assuntos pesados. Então eu quero dar uma chance pro Conto da Aia também. A Casa do Marcerulho. Indicação, tá? Eu vejo muita gente falando bem. Eu sigo um canal do YouTube da Tamires do Resenhando Sonhos e ela sempre fala muito bem desse livro. Então eu quero... recentemente eu vi que lançou o livro 2, que é aparentemente era pra ser um livro único, agora vai ser uma série. E eu vi um vídeo dela falando, tipo assim, super bem do segundo livro, que ela achou que não precisava e precisava, que é um livro muito bom. Então é um livro que eu quero ler, A Casa do Marcerulho. Parece ser uma história também muito interessante, muito legal. Quero ter essa experiência. Vou usar, como eu já falei, alguns livros aqui eu tô usando. Eu quero ler, mas eu sempre enrolo, então eu vou usar esse desafio para me motivar a ler. O próximo livro é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Também foi indicação que eu peguei de um canal que eu vejo no YouTube. Parece muito interessante também, investigação, parece ser uma coisa mais suspense, então não é um gênero que eu leio tanto, mas eu quero começar da mesma forma que eu comecei recentemente, né? Ano passado eu comecei a interessar mais por romance, ler mais romance. Eu quero explorar outros gêneros também. Outro livro é Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Eu já li alguns livros dela, eu tenho alguns na estante. No caso, esse eu não tenho. Mas eu tenho a meta, assim, de ler um livro dela no mês. Eu quero começar a fazer isso ano que vem. Então, talvez por ordem de lançamento, eu não decidi ainda.
mas eu quero ter a experiência de ler. Alguns livros dela que eu já li, eu gostei bastante. Então, Os Crimes ABC é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, então eu coloquei ele também. O próximo é O Grande Gatsby. Por algum motivo, eu não sei do que se trata esse livro, mas por algum motivo, quando eu estava fazendo essa lista, foi um livro que se destacou muito quando eu estava fazendo, pesquisando na minha lista, né, de livros. Eu também pesquisei um pouco na Amazon alguns livros específicos, e ele apareceu pra mim algumas vezes, então eu resolvi colocar. É um livro que já estava na minha lista também, eu queria ler. Então, O Grande Gatsby. Frankenstein, eu li já tem alguns anos. Drácula, eu gostei bastante, é um clássico. Muita gente fala muito bem, e muita gente, quando fala de Drácula, fala dos clássicos assim do terror junto com Frankenstein. Então eu coloquei ele também na lista. Psicose, outro clássico assim, também do terror. Tenho muita vontade de ler. Muita gente fala do filme, muita gente fala que é terror, muito terror, assim. Então, não é um gênero que eu exploro tanto. Já li alguns do Stephen King, já li alguns livros de terror, mas não é mais um gênero que eu não exploro tanto, e eu quero dar essa oportunidade. Quero conhecer mais coisas. O Exorcista, pelo mesmo motivo. Clássico também, todo mundo fala, todo mundo que lê terror fala desses livros, então eu coloquei O Exorcista também. Outro clássico um romance clássico russo, sou louca pra ler, que é Ana Karenina. Eu sempre, desde muito novinha, eu sempre gostei muito do filme. Tem um filme que é em 2 partes, que eu gosto bastante, que eu ficava horas e horas na frente da televisão vendo. Então eu quero ter a experiência de ler o livro. O Retrato de Dorian Gray, mais um clássico que as pessoas falam bastante. Eu não sou de ler clássico, então mais uma oportunidade para me dar uma chance, né, de conhecer mais os clássicos que todo mundo fala, assim. Então, O Retrato de Dorian Gray. Os Miseráveis, que é um calhamaço gigantesco. Muita gente que eu vejo falando que já leu Os Miseráveis fala que é o maior livro que já leu na vida. Perdão. E eu quero ter essa experiência de ler esse livro gigantesco. Aí se eu comprar, ele é um caso à parte que provavelmente não eu posso até comprar o físico, mas provavelmente eu vou ler no Kindle porque ele é muito grande. Eu peguei alguns livros, os últimos 3. Vai ser livros inspirados em coisas reais ou biografia, tá? Aí são os 3 últimos. Ted Bundy, que é um caso de um assassino, né? De um assassino em série. É uma temática que eu gosto bastante. E tem um selo da Dark Side, né? Que tem vários livros que falam sobre vários, cada um é sobre um. E o Ted Bundy, eu já vi alguns documentários, alguns vídeos, é um que eu tenho muito interesse de ver a história, de ler sobre ele. Então, Ted Bundy. O próximo, Columbine, que é uma chacina, né, que teve numa escola, acho que nos Estados Unidos. Eu sempre tive bastante interesse de ler esse livro. Eu não sei se vai falar só sobre a chacina em si, se vai falar tipo a história de quem fez isso, mas é uma história que eu sempre tive muito interesse de pegar pra ler. Então, Columbine, o penúltimo livro. E o último livro, Minha História, da Michelle Obama. Também foi um livro que eu peguei indicação do Resenhando Sonhos. Eu vi a Tamiri Slane, ela falou muito bem do livro. Então, eu sei que tem uma versão também para jovens desse livro, mas eu quero ler a primeira versão que ela publicou. Eu acho que eu vou gostar bastante da história, conhecer a história, né, dessa mulher. Então, é isso. 25 livros que eu vou ler antes dos 25. Eu espero que dê certo. Eu acho que se eu dividir esses livros e, tipo, ler um a cada mês, ou nem precisa, né, ser um a cada mês, eu posso alguns meses eu pular. Mas eu acho que vai ser bem mais tranquilo pra mim conseguir ler todos. Porque a gente sabe que tem um mês que a gente tá de ressaca, a gente não quer ler nada. Tem mês que a gente quer ler tudo, mas eu acho que 3 anos vai ser mais tranquilo do que fazer isso em 1. Então esses foram os livros. Se você tiver lido algum desses livros, coloca aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se tiver algum livro de indicação pra me ler,
Vocês colocam aqui embaixo também, eu vou ficar muito feliz. Algum lançamento, pode ser algum livro que ninguém conhece, você leu e gostou. Eu tenho um costume de ler alguns livros desconhecidos assim que eu acabo gostando. Mas é isso. Me segue pra ajudar o canal a crescer. Curte e comenta no vídeo. Eu vou ficar muito feliz. E também acionar o sininho das notificações. E é isso. Tchau!